Quem defenderia que um magistrado da mais alta corte do país, de quem a Constituição exige ilibada conduta e notável saber jurídico, não pudesse ser escrutinado pelo processo que a lei estabeleceu? Os efeitos jurídicos são devastadores para a Constituição e para a legalidade. E os efeitos políticos? Gilmar suspendeu trechos da lei e criou normas para suprir o vácuo que ele mesmo deixou. Não pode qualquer cidadão pedir o impeachment, como diz a lei. Quem pode, então? Ele criou a regra. Só o PGR. Não pode ser por maioria simples no Senado. Como pode, então? Ele criou a regra. Só por 2/3. Agora, a bola está com o poder que tem, constitucionalmente, a verdadeira competência para criar regras: o Congresso Nacional. E a temperatura parece ter subido. Gilmar Mendes tomou uma decisão. A partir de agora, nenhum cidadão comum, nem mesmo um senador ou um deputado, pode pedir o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Apenas o Procurador-Geral da República poderá fazê-lo. E a maioria dos senadores já não poderá mais abrir o processo de impeachment. Agora serão precisos 2/3 dos senadores. Não é o que está na lei, e não é o que vale para o presidente da República, por exemplo, mas é o que já está valendo para os ministros do Supremo. Essa decisão, mesmo que tenha sido proferida em um processo judicial, precisa ser interpretada dentro do seu contexto político. Você já deve ter ouvido que a eleição para o Senado é a mais importante do ano que vem, mais até do que a do próprio presidente da República. Isso porque, pela regra constitucional, o Senado é quem exerce o contrapeso ao Poder Judiciário. O Senado é o controle, digamos assim, de eventuais abusos cometidos pelo Supremo. Justamente porque é a quem compete processar e julgar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Depois do julgamento de Bolsonaro, até a mídia mais amigável começou a apontar a necessidade de trazer o Supremo de volta ao papel e aos limites que a Constituição estabeleceu para o exercício do seu poder. Por mais absurdo que pareça, jornalistas esposaram a tese de que todos os abusos praticados se justificavam para prender Bolsonaro, mas que agora é necessário voltar à legalidade. Senadores e pré-candidatos ao Senado falam abertamente sobre impeachment, e a matéria já é considerada quase como um compromisso de campanha daqueles que disputarão o cargo no ano que vem. O apoio ao impeachment de ministros tornou-se um critério político para a escolha de candidatos ao Senado. E o Supremo passou a monitorar, nas palavras da Globo News, os senadores que têm falado sobre isso. O Supremo está observando de perto os senadores que têm ameaçado, que têm usado isso como bandeira e que dizem que vão usar isso como bandeira. Impeachment de ministro do Supremo durante a eleição. Sobe no palanque e faz esse discurso. Observa de perto e conversa com os senadores sobre esse assunto. O ministro Gilmar Mendes, na minha apuração, já vinha conversando com alguns senadores, falando sobre esse assunto e também falando internamente, lá no Supremo. Um grupo ali de ministros queria que isso fosse resolvido até o fim do ano, exatamente pelo motivo que eu contei aqui, campanha eleitoral. Não tem ninguém no Supremo, ali no entorno do ministro Gilmar Mendes, que negue que isso tem a ver com proteção para os ministros. Estão se blindando, se protegendo da eleição de senadores que vão usar isso como ameaça, como chantagem, como pressão, como bandeira de campanha política. Você deve estar se perguntando se, em um regime democrático, o Supremo pode monitorar senadores pelo que eles falam. Ou mesmo se o Judiciário deve se envolver em conversas com senadores para alterar as leis ou a Constituição que os ministros juraram cumprir sem pestanejar. São perguntas importantes. O fato é que a direita encampou a bandeira do impeachment e tem se organizado para renovar o Senado e dar andamento aos diversos pedidos de impedimento do ministro Alexandre de Moraes e de outros, que hoje repousam mansamente nas gavetas de Davi Alcolumbre. É neste contexto que Gilmar Mendes entra em campo com sua decisão.
Não é uma decisão comum proferida em um processo qualquer entre os quase 20 mil que esperam julgamento no STF. É uma decisão judicial repleta de conteúdo político e, como tal, produz efeitos jurídicos e efeitos políticos. O principal efeito jurídico é a destruição formal do equilíbrio de poderes que a Constituição estabeleceu. Em 1988, saindo de uma ditadura, o país escolheu o sistema de tripartição de poderes, com os chamados freios e contrapesos, ferramentas para que nem executivo, nem legislativo e nem judiciário tivessem poderes absolutos. O presidente governa, mas quem vota o orçamento é o Congresso, que pode julgá-lo por crimes de responsabilidade e empichá-lo, para usar o termo abrasileirado. O Congresso legisla, mas se a lei for inconstitucional, o STF a invalida. E o Judiciário julga, mas o Congresso pode anistiar e, em certos casos, pode também promover o impeachment de ministros. Pois agora, no Brasil, ministros do STF falam que a anistia seria inconstitucional. Vai-se embora um tipo de contrapeso, de freio a eventuais abusos do Judiciário. Restava ainda o impeachment. Esse que agora Gilmar Mendes dificultou severamente. Com essa decisão, Gilmar coloca formalmente o STF fora do alcance do controle constitucional, pensado justamente para evitar abusos, arbitrariedades e até a tirania de um poder sobre os demais e sobre o país. O Supremo veio tornando-se um poder político e não mais um departamento técnico-jurídico. É o que disse Barroso. Negocia com o Congresso, opina sobre projetos, faz arbitragem de emendas parlamentares ao orçamento. Deixou o resguardo da biblioteca e da sala de sessões e foi tomar parte no debate político. Derrotamos o bolsonarismo, bradou um, inclusive. Mas o STF parece não querer se submeter aos controles típicos dos poderes políticos. Quer uma blindagem para além da Constituição e da lei. Nesse caso, para além da lei do impeachment. A lei do impeachment, que é de 1950, já foi analisada 2 vezes após a Constituição de 88. É assim, as leis anteriores à Constituição são revistas pela Suprema Corte, mediante provocação, para analisar se foram recebidas pela nova Constituição, se são compatíveis com a nova ordem constitucional. A lei do impeachment foi, no impeachment de Collor e no da Dilma, julgada válida pelo Pleno do STF. Agora, Gilmar, sozinho, diz que ela não vale, como foi escrita, mas só para os ministros do Supremo Tribunal Federal. A ação que provocou a decisão foi movida pelo Solidariedade, um partido político, e pela AMB, a Associação dos Magistrados do Brasil, que talvez tenha perdido a barca de Barroso e ainda ache que os magistrados precisam de proteções especiais justamente por não serem políticos. Ou é isso, ou querem ser agentes políticos com proteções especiais mesmo. Formalmente, agora, está cassado o direito que todo cidadão tem, pela lei, de pedir o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E apenas o Procurador-Geral da República pode fazê-lo. O impeachment é um processo jurídico e também político, mas não é um processo qualquer. Ele é revestido das formalidades e do conteúdo de um julgamento por crimes de responsabilidade. A decisão de Gilmar, portanto, restringe a capacidade de a República julgar um ministro da Suprema Corte por crimes de responsabilidade. Não é uma proteção contra a perseguição política, é uma proteção contra a apuração e o julgamento de crimes de responsabilidade. Quem defenderia que um magistrado da mais alta corte do país, de quem a Constituição exige ilibada conduta e notável saber jurídico, não pudesse ser escrutinado pelo processo que a lei estabeleceu? Os efeitos jurídicos são devastadores para a Constituição e para a legalidade. E os efeitos políticos? Gilmar suspendeu trechos da lei e criou normas para suprir o vácuo que ele mesmo deixou. Não pode qualquer cidadão pedir o impeachment, como diz a lei. Quem pode, então? Ele criou a regra. Só o PGR. Não pode ser por maioria simples no Senado. Como pode, então? Ele criou a regra. Só por 2/3. Agora, a bola está com o poder que tem, constitucionalmente, a verdadeira competência para criar regras: o Congresso Nacional. E a temperatura parece ter subido. Alcolumbre,
em cujas gavetas jazem os pedidos de impeachment de Moraes, fez um bem escrito e veemente comunicado, que veio despido até aqui de quaisquer atos concretos que o deem credibilidade. Manifesto às senadoras e os senadores que esta presidência recebe com muita preocupação o conteúdo da decisão monocrática da lavra do ministro Gilmar Mendes. Monocrática que ainda existe, né? Nos autos da ADPF 1259. A decisão judicial vai de encontro ao que está claramente previsto na Lei número 1079 de 1950, que assegura a qualquer cidadão o direito de propor um processo por crime de responsabilidade. Essa foi uma escolha do legislador. E, independentemente de concordarmos ou não com ela, precisa ser respeitada. Somente uma alteração legislativa seria capaz de rever os conceitos puramente legais, sob pena de grave ofensa constitucional à separação dos poderes. Duas medidas poderia tomar o Legislativo. Uma jurídica, outra política. A jurídica é dar andamento às PECs sobre decisões monocráticas e sobre o procedimento de impeachment. As decisões monocráticas, tomadas por um só juiz, já são questionadas há tempos. E é mesmo uma excrescência que uma só pessoa, não eleita, possa sustar a validade de uma lei da República, como Gilmar fez, de forma liminar. Diga-se de passagem, a liminar só cabe quando há perigo na demora na tramitação de um processo. Que perigo iminente teria Gilmar vislumbrado para ativar esta bomba? Ele pressente que algum ministro cairia antes do julgamento final da ação? Ou estaria se antecipando ao calendário eleitoral? Uma outra PEC que tramita no Congresso restabeleceria o rito do impeachment dos ministros do STF. A pergunta é, se não se submete à lei vigente, por que razão o STF se submeteria à nova PEC? A outra medida, a política, é muito mais contundente. Alcolumbre poderia ignorar a decisão de Gilmar Mendes e desengavetar o impeachment de Alexandre de Moraes. Há um precedente. Em 2016, a mesa do Senado não atendeu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal de afastar Renan Calheiros da presidência do Senado. Ainda na seara política, prevalecendo a decisão e cabendo exclusivamente ao PGR o pedido de impeachment, caso ele não faça o pedido quando num cenário em que existem motivos para tanto, conforme estabelece o artigo 52, inciso 11 da Constituição, o Senado poderia destituir o Procurador-Geral da República. Seria um gesto grave e contundente, daquele tipo quase incompatível com a figura de Alcolumbre. Gilmar parece ter, no entanto, acendido um pavio. Quando muitos pediam que agora o STF baixasse a temperatura, explodiu-se o quarteirão. O tiro pode sair pela culatra, mas só se o Congresso vestir as calças e decidir cumprir o que a Constituição determina, que ele zele por suas competências legislativas. O cenário que se estabelecia levava candidatos ao Senado a se posicionarem em relação ao impeachment de ministros. A chegada da eleição era a possibilidade da renovação do Congresso, e a imprensa começava a mudar o tom. Quando tudo indicava que a hipertrofia do STF encontraria um limite na opinião pública através da imprensa e pela institucionalidade no Senado, Gilmar diz que não. Mais uma vez, a bola está com o Congresso. Invariavelmente, o Legislativo, na figura dos presidentes das duas casas, tem se encolhido, se omitido no cumprimento do seu dever de zelar pela Constituição. Para evitar uma guerra entre os poderes, o Congresso tem se ajoelhado tantas e tantas vezes, produzindo, no máximo, inúteis notas de repúdio. Não houve resistência aos avanços do STF sobre as competências dos outros poderes. O Executivo parece aliado, inclusive, a julgar pela declaração de Lula, que, sem recorrer ao STF, não governa. Também ele viu seu principal adversário preso num processo, no mínimo controverso. O Legislativo ruge, mas não morde. Toneladas de discursos contrastam com poucas gramas de ações. A hipertrofia do judiciário já é um fato. Faria bem a Alcolumbre lembrar da frase de Winston Churchill, que criticava o apaziguamento praticado por Chamberlain. Entre a desonra e a guerra, escolheste a desonra, e terás
a guerra.